Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O reajuste de 9% conquistado em 2023 certamente é um passo, mas ainda está muito distante de repor as acumuladas perdas salariais dos últimos anos. Até por isso, o funcionalismo público federal e, por consequência, as e os docentes das universidades públicas brasileiras seguem em campanha salarial buscando um novo índice de reajuste para 2024. Nesse processo de mobilização e negociação, na última terça, 29, o funcionalismo esteve reunido com o governo federal, que afirmou existir somente cerca de 1,5 bilhão de reais reservado no orçamento do próximo ano para o funcionalismo federal. No encontro, não ocorreu a apresentação de um índice de reajuste por parte do governo. Em paralelo a isso, também há mobilização para que se discuta a carreira docente em si com o governo federal. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Para tanto, temos como convidado o professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Alberto Rendfas. Eu sou o Rafael Balbueno e nosso ponto de pauta de hoje é o reajuste salarial docente. Professor Alberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael e todas as companheiras e companheiros, colegas da Sedufisme, da Universidade Federal de Santa Maria. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de fazermos essa conversa. Professor, antes de entrarmos na reunião da última terça, dia 29, com o governo, antes de entrarmos na reunião em si, acho interessante a gente traçar um pouco do cenário onde nos situamos. Como eu já disse na abertura, no início do ano nós tivemos esse índice de 9%, aceito pela categoria a partir das assembleias de base, mas que trata de um índice longe de compor efetivamente uma reposição das acumuladas perdas salariais. Então eu lhe pergunto, como está hoje o cálculo dessas perdas salariais acumuladas do funcionalismo, obviamente em especial da categoria docente? Tá, eu vou pedir, então, mais uma vez, paciência de vocês, eu vou colocar um gráfico aqui, é um único gráfico, prometo que eu não vou, para a gente ter uma ideia, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente. Então, esse gráfico aqui, ele é uma média do salário total, que é o vencimento básico mais a gratificação, do magistério superior, ou seja, dos professores das universidades federais, não é? Dedicação exclusiva. Tá? Então, aqui tem os vários segmentos, todos eles de dedicação exclusiva. Isso aqui é uma média, então. O gráfico começa aqui em 1998. Eu não tenho ainda os dados anteriores, tá? Esses dados aqui, eles são tirados da Secretaria era da Secretaria do Tesouro, né? São os gastos em folha, né? E ele vai até 2023. Tá? Então, veja o que acontece. Se você pegasse os dados anteriores, não é, desde 95, mais ou menos, os nossos salários médios começaram a cair. Tá? E eles caíram, vocês notem, até 2023. Tá? E aí eles começam a se recuperar entre 2024 até 2014. 2014 é o ápice. Tá? Evidente que aqui, uma parte dessa... Bom, primeiro, né, no período
do Plano Real, houve, em 94, houve um reajuste, não é? Salarial, mas foi um reajuste inferior à inflação. Logo na sequência, o Plano Real foi implementado. Quando ele foi implementado, os salários ficaram congelados, de 94 até 2000. Não é? A gente sabe que entre 94 e 96 ainda havia inflação. Não é? Demorou um pouco para estabilizar por completo, não é? O Plano Real. E daí, de 96 a 98, de fato, não houve quase que nenhuma inflação. Mas, em 99, houve uma forte desvalorização, os mais antigos vão se lembrar disso, houve uma forte desvalorização do real, o real, que era R$1 igual a $1, deixou de ser, começou a flutuar, e aí houve um processo inflacionário bastante alto aqui no Brasil, de 10% ao ano, algo do tipo, nos anos seguintes até 2003, mais ou menos. Então, quando acaba o governo Fernando Henrique, os nossos salários haviam se depreciado muito fortemente. Não havia nenhum reajuste, a não ser algum tipo de gratificação, né, ou bonificação por produtividade. Mas uma boa parte dos docentes não recebiam nada. Eu estou dizendo isso, eu não era professor ainda na época, eu estava saindo da universidade, estava começando, um pouco depois disso eu fiz o meu mestrado e tal, mas a gente, estudando um pouco a história, a gente sabe disso, né? Foi isso que aconteceu. Quando começa o governo Lula não é? Levou um certo tempo, só em 2004 que começou a haver algum tipo, né, de reajuste, 2005 na realidade, né, teve alguns acordos e teve muito também, uma parte dos acordos era reposição salarial, mas uma parte dos acordos era reestruturação de carreira. Então, juntando os acordos que permitiram algum tipo de reposição inflacionária, não é? Com os acordos que permitiram reestruturar a carreira, e ao reestruturar a carreira, boa parte dos salários subiram, embora alguns tenham subido mais do que outros. Por exemplo, professor titular tendeu a subir mais do que professor adjunto, para pegar um exemplo. Embora ambos tenham subido com esses incentivos da reestruturação de carreira. Então, isso permitiu que os salários, não é, subissem acima da inflação. Porque, veja, esses valores aqui são valores já deflacionados. Eu já estou tirando a inflação. Então, você teve, entre 2003 e 2014, com altos e baixos. Você veja que aqui tem um período que não estava tendo muito aumento e teve inflação, o salário volta a cair. Mas aí ele volta a subir depois, aí ele volta a cair. Aí ele volta a subir. Então, ele tem ondas. Né? Tem períodos que ele cai porque não estava tendo reposição e teve um processo inflacionário um pouco mais alto, então ele perde valor real, porque aqui está em termos reais, já descontado a inflação. Mas ele foi, com altos e baixos, ele foi subindo acima da inflação, de maneira que ele, não é, sobe mais do que 40% entre 2003 e 2014. Tá? Se você tirar a parte dessa alta derivada, não é, decorrente daqueles acordos que foram feitos por causa da reestruturação da carreira, aí é menos do que isso. Teve só uma reposição de uns 20%. Mas considerando também a reestruturação de carreira, a alta nos salários acima da inflação nesse período de 2003 a 2014 foi superior, não é, foi superior a 40%, foi mais ou menos uns 45%, mais ou menos. Bom, o que aconteceu depois disso é que nós tivemos um acordo em 2015 que repôs apenas uma parte da inflação. E, no nosso caso, no setor dos servidores públicos federais, neste acordo de 2015, ainda no governo Dilma, foi feita uma opção, não é? O governo havia oferecido duas possibilidades. Algumas categorias de servidores públicos federais escolheram a primeira possibilidade, que era ter já 4 reajustes anuais, 2016, 17, 18 e 19. Outras categorias, como foi o caso dos docentes, escolheram ter só 2 reposições, de maneira que haveria uma negociação no ano seguinte
né, em 2016, para ter mais 2 reposições em 18 e 19. Esta reposição se refere apenas a perdas inflacionárias, seriam reajustes lineares a várias categorias. Tá? Além disso, houve também uma reestruturação de carreira, num acordo lá de 2015. Muito bem. Esta reposição, portanto, a nossa categoria docente foi daquelas que optou por ter só 2 reposições do acordo de 2015, uma em 2016 e uma em 2017, de reposição de inflação. E seria negociado depois outras 2. Ocorre que houve um golpe no país em 2016 e o novo governo, o governo golpista, Temer, não cumpriu com o acordo e não fez a nova renegociação para que houvesse outras 2 parcelas. Então, isso ocasionou essa perda de salário aqui, não é? Já em 2015, 16, 17, não é? Por quê? Porque os salários estavam basicamente congelados e a inflação estava correndo solta. Nós tivemos uma inflação relativamente alta em 2015, crescente, né? De 13 para 14 maior, 14 para 15 a inflação ficou maior ainda, 15 para 16 maior ainda, ela só começa a diminuir um pouco em 17, mas ainda é alta, e a partir daí nós não tivemos mais nenhuma reposição de inflação. A gente ainda teve algum reajuste de reestruturação de carreira, mas, como eu disse, diferenciado para cada segmento da categoria. Bom, por conta disso, nós perdemos, nesse período de 2016 até 2022, nós havíamos perdido quase 40%, 35%, 36% de perdas. Tá? Muito bem. Daí a gente conseguiu recuperar um pouco agora, 9%, não é? No mês de junho, referente ao salário de maio, com a mesa anterior. Então, é essa a nossa situação. Nós temos uma perda de cerca de 35%. Se a gente considerar, não é, apenas, não é, as reposições inflacionárias, o acordo de reposição inflacionária, porque, como eu expliquei, os acordos no período Lula-Dilma, particularmente este último acordo de 2015, eles eram sempre 2 acordos, negociados em 2 mesas diferentes. Uma mesa era geral para todos os servidores públicos federais, certo? Que definia apenas a reposição de perdas inflacionárias. E uma segunda mesa, que era uma mesa setorial específica para cada categoria, no nosso caso, para a categoria do magistério superior. Não é? Uma outra mesa para a categoria EBTT. Na mesa para o magistério superior, não é? Nós obtivemos alguma reestruturação, mas na mesa, algum reajuste, mas na mesa para reposição de perdas inflacionárias do acordo de 2015, não é? Foram só 2 parcelas de 5%, não é? E por conta disso, não é? Nós, de lá para cá, não é? Nós tivemos uma perda considerável. A gente deixou de... Não é? Então, se for só considerar as perdas de 2010 para cá, em termos de reposição inflacionária, elas chegam a ser 53%. Agora, se você for considerar não só a reposição inflacionária, mas também os reajustes por reestruturação de carreira, na média, a gente conseguiu aumento maior, portanto, as nossas perdas não são tão altas assim, elas são apenas, né, entre aspas, de uns 31% mais ou menos. Tá? Claro que a gente teve uma reposição de 9%, então é um pouco menos do que isso. Né? Então, essa é a nossa situação exatamente deste momento. Para concluir, bom, eu vou parar por aqui, porque daí você pode também levantar outras questões, ver se eu fui claro ou se há alguma dúvida ainda. Certo. Professor, agora passando para a reunião com o governo em si, realizada no último dia 29. No encontro, o secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação, José Lopes Feijó, afirmou que o governo dispõe de cerca de 1,5 bilhão de reais no orçamento de 2024 para o funcionalismo federal e que esse valor abarcaria reestruturação das carreiras, equiparação dos auxílios entre os poderes e reajuste salarial, por exemplo. Ou seja, seria um valor para basicamente tudo que envolve o funcionalismo federal.
qual é a sua avaliação do que foi posto pelo governo nessa reunião da última terça, dia 29? Então, é lamentável, muito lamentável, que a resposta do governo tenha sido essa. Não é? Nós lamentamos. Eu sou presidente da minha associação, do Unifesp, não é? Eu não participei da mesa de negociação, porque é só algumas direções nacionais que tem um representante cada, né, na mesa, através do fórum, né, que reúne todos os sindicatos. Tem 2 fóruns, um fórum que reúne, inclusive, o nosso sindicato, o Andes, mas reúne também FASUBRA, enfim, Condicef, vários sindicatos de servidores públicos federais do Executivo. Tem um outro fórum, que é o Fórum das Carreiras Típicas do Estado, que são algumas carreiras específicas, tipo Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, entre outros. Bom, esses 2 fóruns, que é o FONASEF e o FONACAT, não é? Cada um deles tem um certo número de representantes que ficam na mesa. Eu, pessoalmente, não estava na mesa, mas a gente acompanhou todos os relatos, vários relatos de vários sindicatos que deram, que passaram para a gente, e o que assim, é muito frustrante, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco revoltante, não é, para todos nós, do governo ter dado uma resposta que não era uma resposta. O governo simplesmente, quer dizer, o representante, o Feijó, não é, do governo na mesa, do Ministério da Gestão na mesa, disse: olha, não temos resposta ainda, né? Não temos como dar, neste momento, não temos como dar nenhum aumento, nenhum reajuste. Por quê? Porque só tem 1,5 bilhões numa reserva ali que a gente pode usar para algum tipo de reajuste de folha de pagamento dos servidores públicos do Executivo Federal. 1,5 bilhões, né? Nós somos praticamente 1 milhão de servidores públicos federais na ativa, não é? 1,5 bilhões não é suficiente sequer para reajustar os benefícios que nós estamos pedindo. Vale transporte, vale alimentação, auxílio saúde, coisa do tipo, né? Porque uma das reivindicações nossas é equiparar, não é, o reajuste que o judiciário e o legislativo tiveram e que nós, do executivo, não tivemos, né? Mas é só nos benefícios, né? Então, 1,5 só dá para isso. E olha lá, né? Só para os benefícios você precisa de mais ou menos 1,2 bilhões de reais, né? Para dar uma reposição. Por exemplo, neste ano, a reposição que nós conseguimos de 9% a partir de maio, portanto, ela pega só o mês de junho até dezembro, mais o 13º, é só uma parte do ano, não chega praticamente metade do ano, foi necessário 11,5 bilhões. Então, você imagina que aqui é 10% disso, não é? Então, isso não seria possível sequer, né? Você precisaria de mais do que 20 vezes do que esse valor, 1,5, para apenas repor a inflação de 2023, para você ter uma ideia, né? Então, isso é bastante frustrante para a gente. E a gente ficou meio indignado que o governo continue não dando nenhuma resposta decente, pelo menos algum reajuste. Como vocês viram, nós tivemos uma perda muito forte de inflação. Eu mostrei no gráfico, os salários que a gente tinha em 95, 96 foram depreciados em 45% até 2003. Eles, né, o novo governo, que era o governo Lula na época, e até o início do governo Dilma, a gente conseguiu, não é, através de luta, mas através também de negociações, que era um governo mais aberto a negociações, a gente conseguiu recuperar as perdas. Aquilo que o ganho acima da inflação não é ganho, a gente simplesmente recuperou. De maneira que quando a gente chegou em 2014, a gente estava mais ou menos com o mesmo salário de 95. Bom, agora a gente perdeu, né, quase tudo, ou quase metade daquilo que a gente tinha ganhado antes, né? Então, é muito injusto isso. Nós ficamos sem reposição por 6 anos e meio, né? Tivemos uma perda, como eu disse, de 30 e poucos por cento, é 1/3 do salário. O servidor público, quando vai lá no supermercado comprar um carrinho, ele enchia, há 5 anos atrás ele enchia o carrinho, agora ele consegue encher no máximo 2/3, às vezes menos do que 2/3. Tem muito colega nosso, que é docente, que está com dificuldade de pagar as contas, né? Fez um financiamento para comprar casa própria, não está conseguindo pagar.
Então, é muito problemático que o governo não tenha dado nenhuma resposta. Nós ficamos muito felizes com uma primeira vitória em junho, que foram os 9%, era uma vitória parcial, mas a gente compreendeu que, depois do golpe, tudo que a gente sofreu, o teto de gastos que foi imposto no golpe, não era culpa deste governo novo, que nós, inclusive, como militantes sindicais, militantes do movimento, não é, progressista desse país, nós ajudamos a eleger esse governo, defendemos, né, eu pessoalmente, defendo esse governo contra os fascistas, contra a direita, contra o bolsonarismo, que queria destruir a universidade, e nós ajudamos a eleger esse governo justamente para barrar isso, mas isso não significa que esse governo não mereça agora uma crítica, inclusive construtiva, que é de seguir comprometido em recuperar os serviços públicos, porque não tem como recuperar os serviços públicos sem recuperar, não é, sem revalorizar, não é, a carreira dos servidores públicos. Não tem como o servidor público prestar, não é, um bom serviço se ele está ganhando um salário de miséria, não é? Até porque não tem nem como atrair novos profissionais de qualidade para o serviço público, para prestar concurso no serviço público, ganhando um salário tão rebaixado, muito menor do que aquele que qualquer pessoa receberia na iniciativa privada. Por isso que é tão importante repor os salários, para poder defender os serviços públicos, para poder defender que tem universidade pública para a população, né? Os governos Lula, Dilma, inclusive, expandiram as universidades para as periferias, para atender a população, né, trabalhadora, para dar cota, para prover cotas para estudantes de escolas públicas. Isso é muito importante para a população, hospitais públicos, etc. Mas não adianta ter isso se o salário dos servidores for um salário de miséria. Por isso que o governo deveria estar muito preocupado em priorizar, neste momento, a reposição, nem que seja parcial, não precisa repor tudo de uma vez. A gente entende, mesmo entre 2003 e 2014, o processo de reposição salarial, como vocês viram, foi gradual, mas todo ano tinha algum reajuste que permitia alguma reposição um pouco acima da inflação, praticamente todo ano. Então, não queremos tudo de uma vez, a gente propôs em parcelas, mas precisa ter isso. Então, a gente vai continuar pressionando, não é? O governo, neste momento, está enviando o projeto de lei orçamentária dele, né, a PLOA, projeto de lei orçamentária anual, e também o plano plurianual, que é aquele que prevê as diretrizes orçamentárias também para os próximos 4 anos, até 2027. Né? Então, o governo está apresentando hoje isso para o Congresso. O Congresso vai, a partir da segunda-feira próxima, até dezembro, não é? Tramitar esses 2 projetos e votar a lei orçamentária, quero dizer, votar a lei de diretriz orçamentária, mas também a lei orçamentária até dezembro, não é? Então, nós vamos continuar na briga, e vamos continuar na briga para que o governo, não é, resolva lá no Congresso, que é a responsabilidade do governo, brigar lá no Congresso, para abrir um espaço no orçamento, para garantir mais verbas no orçamento do que esse 1,5 bilhão, que é quase nada, é uma reservinha que estava ali e sobrou sem querer. Isso é indigno. Nós queremos mais verbas para garantir, não é, que haja, então, a reposição, pelo menos uma parcela nesse ano, e um compromisso de novas parcelas nos próximos anos. Um compromisso de uma parcela já em janeiro de 2024, que reponha pelo menos uma parte, não é, um certo percentual daquilo que a gente perdeu nos últimos anos, não é? Além da inflação de 2023. Só em 2023 nós vamos ter uma inflação de mais ou menos 4,5% a 5%. Então, a parcela no ano que vem, em janeiro do ano que vem, precisa ter no mínimo uns 5% para cobrir a inflação e mais uns 2, 3, 4, não sei quantos por cento, o governo precisa avaliar, não é? Para que a gente reponha pelo menos um pouco daquilo que a gente perdeu no passado. Né? E que o governo se comprometa também a dar novas parcelas nos próximos anos para que a gente possa ir recuperando o que a gente perdeu e para que a gente possa voltar àquele patamar do que existia antes do golpe. Tá? É essa a nossa batalha nesse momento. Certo. Professor, essa indignação que o senhor manifesta e que está também presente na avaliação do Andes e das sessões sindicais
pós-reunião é uma indignação que também é fruto, porque de fato se tinha a expectativa de que o governo apresentasse um índice nessa reunião do dia 29. E essa expectativa, por sua vez, era fruto também dos trâmites burocráticos, como o senhor trouxe, da apresentação do orçamento de 2024 para o Congresso, por exemplo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual o caminho que se desenha para reivindicar esse índice para 2024, considerando que essa reunião não trouxe um índice, trouxe apenas uma apresentação do cenário e, em compensação, os trâmites burocráticos para se aprovar o orçamento para o ano que vem, esses trâmites burocráticos, esses prazos estão correndo. Então, qual o cenário que se apresenta para conseguir aprovar esse índice em paralelo a esses prazos que estão correndo? Certo. Muito boa pergunta, Rafael. Eu acho que essa é uma questão central nesse momento, porque isso define, inclusive, a estratégia que o movimento sindical dos servidores públicos, e em particular dos docentes, né? A estratégia que a gente tem que traçar a partir de agora. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a resposta que o representante do governo deu na mesa ontem foi a seguinte: nós não temos espaço no orçamento, não é? Antes disso, desculpe, deixa eu só recapitular um pouco. Nós, quer dizer, o movimento sindical, através do FONACAT e FONACEF, não é, havia apresentado uma reivindicação na mesa de 2023, que é aquela mesa que funcionou entre fevereiro, março deste ano, do começo desse ano, né, até maio desse ano, e que fechou um acordo provisório, não é, de 9%. Mas a reivindicação que FONASEF e FONACAT apresentaram era de reposição das perdas apenas do governo Bolsonaro. Não que a gente não tenha tido perdas anteriores ao governo Bolsonaro. Como eu acabei de mostrar, a gente teve pelo menos desde 2014, 2015, a gente começou a ter perdas. Não é? Primeiro porque a gente ainda tinha reajuste, mas o reajuste não era suficiente para cobrir a inflação. A inflação estava crescendo mais. E depois porque a partir do golpe não teve mais reajuste, não teve mais acordo. O Temer se recusou. Não só ele se recusou a cumprir uma parte do acordo anterior da Dilma, como ele se recusou a fazer novos acordos. E o Bolsonaro, pior ainda, ele queria destruir os serviços públicos e os servidores. Então, não teve acordo nenhum. Né? Por conta disso, obviamente, a gente teve mais perdas. Mas, entendendo que a situação do governo atual é difícil, nós acabamos de sair de um golpe, que existe uma série de travas que foram impostas pelo golpe, como, por exemplo, a trava terrível do teto de gastos do Temer, né? Que ainda estava em vigor naquela negociação no início deste ano, né? Entendendo que havia uma pressão brutal no Congresso, que a correlação de forças no Congresso é muito ruim, você tem uma maioria ainda de bolsonaristas, não é? Alguns mais radicais, outros menos, como o próprio Lira, que é o chefão do Centrão e o presidente da Câmara, né? Ele é um bolsonarista, né? A gente entende tudo isso, sabia das limitações, por isso a gente reivindicou apenas as perdas do governo Bolsonaro neste momento, e depois, se possível não, certamente vai ser possível, nós vamos continuar lutando, uma vez acumulando forças, a gente pode continuar nos próximos anos a batalhar para as perdas anteriores ao Bolsonaro, ou seja, as perdas do período Temer, do final do governo Dilma. Tudo bem? Então, pedimos apenas as perdas do governo Bolsonaro, que era 27%, não é? As perdas inflacionárias, não é? Do governo Bolsonaro, 27%, foi reposto, não é? 9%, portanto, não é? Já em maio, sabia-se que era para completar, você precisaria de mais ou menos 18%, e a inflação desse ano, o que dá mais ou menos uns 21% no ano que vem. Como a gente sabe que não dá para dar tudo de uma vez, 21% de uma vez mesmo, podia ser em 3 parcelas, sei lá, umas 3 parcelas de uns 6% por aí a cada ano. Então, isso seria a nossa reivindicação agora para a mesa de 2024. Tá? Bom, daí eu acho que teve um problema da nossa parte. Eu não estou dizendo que o problema seja nosso, mas eu acho que teve um problema da nossa parte, que foi o seguinte: nós não conseguimos, até o presente momento, mobilizar as categorias de servidores públicos federais e sensibilizar a população. Não é? Porque se você quer arrancar uma conquista, você precisa botar um movimento, né,
botar servidores públicos em movimento. A base, não é só nós, somos nós das diretorias de ADs e das diretorias de sindicatos do Andes e outros sindicatos, etc. Nós temos que estar, claro, mas a base tem que nos apoiar, a base tem que estar em movimento. Não é? Eu acho que um dos problemas, eu acho que tem a ver, talvez, com a falta de comunicação dos sindicatos em relação à base, e numa das questões centrais, que é a apresentação de um índice, que é um debate que eu faço entre nós, docentes, né, companheiras e companheiros que participamos do movimento sindical, que participamos de assembleia, independentemente de ser de diretoria de AD ou não, né, uma conversa franca que eu faço entre nós. Para a gente poder mobilizar a base, uma coisa muito importante é apresentar um índice em torno do qual a base vai se mobilizar. E nós temos que ir lá, né, fazer reunião nas salas de professores e professoras, nos laboratórios, né, nos corredores, no cafezinho, né, conversar no tete-a-tete, olho no olho, com os professores e com as professoras, entregar um panfleto e falar: professor, nós perdemos isso e nós estamos reivindicando este índice. Não é? Vamos fazer um ato para defender este índice, tantos por cento. Aí a base entende que é isso que nós estamos lutando, é uma coisa simples e pontual, porque a base em geral, professora, ou seja, nunca tem tempo. Está todo mundo super apressado, é uma pressão, então não dá muito para a gente fazer muita discussão, tem que ter um índice específico. E aí, o índice é muito importante. E aí eu acho que teve uma falha nossa, que a gente pode corrigir a partir de agora, que é o seguinte: nós tínhamos um índice que seria terminar de repor aquilo que não foi. A gente ganhou os 9%, mas tem ainda. A gente estava reivindicando 27% para as perdas do Bolsonaro. Então teria que repor o resto. O resto seria uns 20%, que podia ser em 3 vezes. Uns 6%, não é? Por cento a cada. Não é? A cada. Perdão, 6% com inflação, não é? A cada ano, não é? 2024, 25 e 26. Esse seria o índice apresentado. No entanto, os nossos companheiros e companheiras que dirigem o fórum, o FONASEF, decidiram dobrar a aposta, ou mais do que dobrar a aposta. Eles apresentaram uma reivindicação que é de todas as perdas que nós tivemos desde 2010, ainda não reposta, que no nosso caso dá 53%. E no caso dos outros servidores que tinham recebido 4 parcelas ao invés de 2, como eu tinha explicado antes, é 40%, um pouco mais de 40%, além da inflação deste ano. Tá? Então, é algo como quase 50% para um e 56% para outro. Não é? O que daria parcelas de 16%, 17% por ano nos próximos anos. É uma coisa que nunca aconteceu na vida, não tem como, né? E ninguém acredita em algo disso. Se você conversa com um companheiro, companheira na base, ele vai dizer: não, esse índice não dá, não é sério. É que nem reivindicar socialismo já. Eu, pessoalmente, sou socialista, mas não dá para achar que vai ter socialismo amanhã, não é? Não é uma reivindicação concreta, factível, execuível. Então, ficava uma coisa meio distante. Eu acho que dificultou a gente engajar a base nesse movimento. Né? Não é que eu estou dizendo que a gente não tem que reivindicar algo muito alto, porque eu estou com pena do governo, que não é nem esse o problema. É porque nós não conseguimos trazer a base para mobilizar. Minha preocupação é trazer a base nesse momento, num primeiro momento. Né? Uma vez a base estando engajada, nós podemos até pensar em aumentar a reivindicação, mas neste momento, vamos apresentar algo que garanta alguma reposição, que seja factível, um percentual em parcelas, por exemplo, completar as perdas do Bolsonaro que ainda não foram entregues. Foram entregues os 9%, falta mais 18%. Não é? 18% em 3 parcelas, mais a inflação desse ano. Tá? Então, é possível isso. Né? Se o governo vai dar ou não, vai depender da nossa capacidade de mobilizar e da correlação de forças, etc. Mas isso permitiria mobilizar mais amplamente e a gente já estar agora, neste momento, com, né, manifestações em todo o país, né, mobilização, atos em todo o país, uma caravana Brasília. Nós não estamos ainda nesse ponto. Então, acho que a primeira coisa que nós vamos fazer é mobilizar a nossa base. Discutir, dialogar, fazer o trabalho de formiguinha para ganhar a nossa base a participar desta campanha. Bom, dito isso, qual é o problema? Qual foi o problema no governo? Né? O governo primeiro alegou, porque nós apresentamos uma reivindicação, não é? Mais alta, né? Mas o governo falou: olha, eu não posso dar nenhuma contraproposta agora, em julho, né?
E em agosto também não, porque eu não tenho como fechar o orçamento. O orçamento depende, não é, da decisão do Congresso de revogar ou não o teto de gastos do Temer. Explico. Todo mundo lembra que havia um teto de gastos, foi a primeira medida logo depois do golpe, quando derrubaram a presidenta Dilma, não é? Lá em dezembro, o governo Temer aprovou, dezembro do mesmo ano do impeachment, em 2016, ele aprovou um teto de gastos, não é? Congelou todas as verbas primárias, ou seja, todas as verbas, exceto as verbas, obviamente, para pagar juros para especulador, essa aí pode aumentar à vontade, mas as verbas primárias, incluindo aí todas as verbas sociais, inclusive saúde, educação, inclusive folha de pagamento de servidores, ficou tudo congelado. Então, com o teto de gastos, era impossível dar qualquer reposição, né? Tanto é verdade que nós ficamos sem repor nada, né? O que nós conseguimos de reposição este ano foi graças a uma quebra do teto de gastos temporária, que foi conseguida através de um acordo feito entre a equipe de transição do governo Lula, antes dele tomar posse, logo depois da eleição de novembro do ano passado, com o Congresso, ou seja, com o Centrão, que é quem manda no Congresso, com o Lira. Não é? Eles negociaram uma PEC de transição, uma PEC emergencial apenas para cobrir os buracos deixados pelo Bolsonaro no orçamento de 2023, porque quem elabora o orçamento de 2023 é o governo anterior. Então, nesta PEC de transição, foi feito um acordo que poderia haver um furo no teto de quase 200 bilhões de reais, uma boa parte para a Bolsa Família, ótimo, mas também partes para tapar buracos em outros gastos sociais. Inclusive, foi possível, o governo alocou uma parte para garantir os 9% de reposição. Tá? Mas para esse ano, mantendo o teto, não teria como, não é, você dar qualquer reposição. Então o governo falou, olha, enquanto não votar o teto, né, a retirada do teto, não tem como a gente resolver isso. E o acordo da PEC da transição era o seguinte, para tirar o teto, o governo precisa apresentar um outro arcabouço fiscal, uma outra, como eles chamavam, âncora fiscal. Algum tipo de critério ou regra, não é, sobre como fazer gastos primários. Não é? Muito bem. O governo apresentou um novo arcabouço fiscal, justamente para substituir o teto. E foi apresentado para o Congresso no começo de abril, não é? O Congresso deu uma piorada, o Centrão deu uma piorada, colocou regras um pouco mais rígidas. Diga-se de passagem, o governo, eu acho que errou, né? Faço uma crítica ao governo, porque ele apresentou uma proposta de novo arcabouço fiscal, claro, melhor do que o teto, menos rigorosa, menos draconiana, menos fiscalista, menos restritiva a gastos sociais do que o teto do Temer, era melhor do que o teto do Temer, mas ainda assim bastante restritivo. Ele permitia, o teto Temer não permite nenhum aumento acima de inflação, congela por 20 anos, não é, as verbas. Ora, o arcabouço que o nosso ministro Haddad apresentou, não é, permitia apenas 2,5% de aumento nos gastos sociais e nos gastos primários, de modo geral, acima da inflação. 2,5% real, na melhor das hipóteses. Dependendo da situação, pode ser menos do que 2,5%, pode ser até apenas 0,5%. Então, claro, sempre é um pouco melhor do que o teto Temer. No entanto, não é tão melhor assim. Né? Mas, dito isso, tinha sido apresentado um novo arcabouço em abril, o Congresso já tinha feito todas as emendas, etc., no início de julho, estava para ser votado, e, de fato, não era culpa do governo, o representante do governo na mesa, o Feijó, explicou isso, não é nossa culpa, o novo arcabouço fiscal não foi aprovado ainda, porque o Lira impede de se aprovar. O Lira sentou em cima e travou a pauta do Congresso. Por quê? Porque ele está fazendo chantagem para ganhar mais cargos, mais verbas para o Centrão, etc. Então, ele está numa guerra, guerrilha com o governo Lula e sentou em cima e não deixou aprovar o novo arcabouço fiscal por 2 meses. Ele atrasou a votação e, enquanto não votava o novo arcabouço fiscal, mantinha-se o teto de gastos e o governo ficava com as mãos amarradas. Tudo bem, essa explicação dada pelo Feijó, representante, é plausível. No entanto, a gente achava que, mesmo assim,
ele deveria apresentar, nós pedimos para ele, mesmo assim, apresentar apenas aquilo que ele estava planejando uma vez que o novo arcabouço fiscal fosse aprovado. E ele falou, eu vou ver, vamos apresentar numa próxima reunião. Não apresentou, até que, finalmente, o novo arcabouço fiscal foi votado, há 2 semanas atrás, e na reunião, então agora, já com o novo arcabouço votado, ele deveria ter apresentado alguma proposta. E ele apresentou nenhuma proposta, dizendo que, mesmo com a aprovação do novo arcabouço fiscal, não sobraria dinheiro no orçamento para elevar verbas para reajuste salarial de servidores públicos federais do Executivo. Porque isso, nós sabemos, porque o novo arcabouço fiscal, não é, tem uma regra que diz o seguinte, você pode crescer até 2,5%, que é pouco, mas ainda daria para algum reajuste salarial nosso, não é? Daria para talvez uns 2 e pouco por cento de reajuste salarial para a gente, acima da inflação. Isso significaria uns 4% de inflação de 2023, mais uns 2,5%, 2%, daria uns 6% de reajuste no ano que vem, no mínimo. Não é? Se a regra do arcabouço fosse de permitir elevação dos gastos até 2,5% acima da inflação. O problema é que é permitido isso quando as receitas primárias, tudo aquilo que o Tesouro arrecadou de impostos e outras arrecadações, não é, tenha subido entre julho do ano passado e junho desse ano, não é, acima da inflação. No entanto, não subiu, caiu. Quando as receitas caem, tá, o máximo que você pode aumentar pela regra do novo arcabouço fiscal, o máximo que você pode aumentar de gastos primários é 0,5%. Então, é isso que está por trás, não é, da impossibilidade. Isso é um dos motivos que está por trás de só ter sobrado 1,5 bilhões e não ser possível dar quase nenhum ajuste. Então, agora, mesmo assim, eu acho que era possível dar algum reajuste. Porque você pode fazer rearranjos, você tem que escolher prioridades. Você pode fazer rearranjos no orçamento. Por exemplo, a gente sabe que o governo, até para poder, não é, negociar com o Centrão e aprovar o orçamento, ele já apresentou dentro da sua proposta de orçamento, não é, uma boa parte de verbas, de aumento de verbas para o agronegócio, o agrobusiness. Não é? Quer dizer, tudo bem, ele podia... Eu até entendo que na hora de votar lá no Congresso, não é, o Centrão enfiasse alguma emenda para aumentar as verbas para o agronegócio e diminuir verbas para funcionário público. Pode ser, mas aí é culpa do Centrão. Agora, o governo já apresentar isso antes do Centrão, né, já ir recuado dessa forma, é ruim. Então, eu acho que é criticável que o governo tenha feito isso. Eu acho que ele está muito recuado, com medo de apanhar do Centrão, né, do Centrão tentar dar um golpe, como a gente sabe, a Dilma sofreu um golpe pelo Centrão da época. Não era o Lira na época, embora ele tenha participado do golpe também, mas o chefão, na época, era o Cunha. Lembram do Cunha, né? Agora é o Lira, é o equivalente ao Cunha. Eu entendo, mas eu acho que não pode recuar assim, não pode mostrar medo, porque quanto mais medo mostra, mais o Centrão vai para cima. Então, nós exigimos do governo que o governo apresente uma proposta séria, né? Que ele rearranje o orçamento, mesmo com o novo arcabouço fiscal, é possível rearranjar, para garantir algum, ainda que seja uma parcela no ano que vem, de reposição de perda, além da reposição da inflação desse ano, reposição de perda real. É possível isso, não é? Além do que, eu acho que é preciso, nós temos que discutir isso mais adiante, eu acho que é importante a gente flexibilizar, pelo menos, essas regras do novo arcabouço fiscal, né, que são erradas. O governo não deveria ter feito essa concessão logo de cara. Não é? A gente sabe que ela foi piorada depois pelo Centrão, o novo arcabouço fiscal, mas, enfim, o que eu acho que é possível agora, neste momento, é garantir um pouco mais de verbas. Para isso, o governo tem que estar comprometido a ir lá no Congresso e brigar para garantir que tenha mais verbas, nem que tenha que tirar as verbas do, sei lá, de agronegócio, né? Crédito para o agrobusiness. Eles não precisam de crédito, eles são bilionários, eles não precisam de crédito, né? Ou, enfim, né? Outras verbas que não seriam necessárias, eu acho que o governo vai ter que brigar lá. Claro que nós, se o governo brigar lá, eu acho que o movimento sindical e o movimento popular, porque interessa o movimento popular, são mais verbas para gastos sociais, nós vamos junto brigar também contra o Lira.
né? Contra o Centrão, estamos dispostos a, mas é responsabilidade do governo fazer isso primeiro. Ele tem que falar, olha, eu estou propondo rearranjar aqui o orçamento que tem para garantir mais verbas para áreas sociais e menos verbas para agrobusiness, agronegócio. E tem que continuar brigando para que as taxas de juros caiam. Porque boa parte do orçamento vai para pagar essas taxas de juros absurdamente altas. Né? Claro que aí a culpa é do Banco Central, que é independente agora. O presidente do Banco Central não foi nomeado pelo Lula, não é culpa do Lula, mas nós temos que continuar nessa luta. Né? Então, mas aí precisa ter uma sinalização do governo. Eu quero fazer esse reajuste maior para os servidores, eu, governo. Eu estou disposto a isso e eu estou propondo o seguinte: tantos por cento de reajuste agora, vai ter um aumento no orçamento para isso, lá no Congresso, vamos propor isso, né? E, óbvio, vamos brigar com o Centrão. Se ele fizer isso, nós vamos no movimento junto. Enquanto ele não faz isso, nós estamos cobrando dele para fazer isso, para ele arranjar. Né? O governo precisa arranjar uma parte do orçamento para garantir esse reajuste. Perfeito, professor Alberto. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado para todos vocês. E eu acho que, só queria dizer mais uma coisa, eu acho que todos nós agora temos que continuar a luta. Não é? Essa batalha é uma batalha dura. Não teve nenhuma vez, quando a gente teve reposição salarial, mesmo na época do governo Lula e Dilma, que o reajuste era imediato. Não, o governo sempre está pressionado ali pelo agronegócio, pelos banqueiros que querem mais dinheiro para juros, ao invés de gastar em serviço público. Mas a gente tem que ser firme, a gente tem que mobilizar. O primeiro passo para isso é a gente mobilizar na base. Ainda há uma situação, a gente viu na reunião que nós fizemos de ADs, uma situação na maior parte das universidades do país, de uma certa apatia na base. Não é? Professores e professoras que estão lá na base não estão participando ainda dessa discussão. As assembleias que nós temos feito ainda são relativamente pequenas, com quórum baixo. Nós precisamos, então, fazer um esforço para ir para a base. Todos nós. De norte a sul do país, de leste a oeste, em todas as universidades, nós temos que gastar mais tempo indo para a base, indo para os campi, indo para os departamentos, reunião de departamento, apresentar, então, essa discussão que nós estamos fazendo. Fazer panfleto, fazer cartaz, chamar reuniões, olho no olho, né? Tem que ser reuniões presenciais para que a gente possa, então, convencer os professores de base a participar do movimento. A gente vai fazer uma petição para apresentar, porque a briga vai ser com o governo, claro, para que o governo, né, brigue lá no Congresso para ele aumentar o orçamento, né? Como também vai ter que ser uma briga com os deputados e senadores. Então, nós temos que fazer uma petição, né? Coletar assinaturas entre docentes, etc. Para concluir, eu queria só falar duas coisinhas muito rápido. Desculpe ultrapassar aqui o tempo, mas uma delas o próprio representante falou, olha, não tem verba agora, mas o governo está disposto a tentar aumentar este reajuste para o ano que vem, talvez lá para maio do ano que vem, ele disse, se a gente conseguir aumentar as receitas. As receitas diminuíram, então precisa aumentar as receitas. Se aumentar a receita, daí um novo arcabouço fiscal permite, sim, elevar, não é, os gastos. Daí daria para dar. A gente sabe que o governo está brigando com o Centrão para aprovar um projeto de lei que cobra imposto de especulador financeiro. Cobra imposto de especuladores que têm dinheiro em fundos offshore, em empresas offshore, não é? Que hoje eles não pagam imposto nenhum. Offshore é empresa fora do país, não é? Cobra imposto também para fundos especiais, fundos de bilionários, ultra especulativos. Cobra imposto também para super ricos, bilionários, etc. O Lira é contra, não é? O governo quer aprovar. Bom, se o governo aprovar, isso ótimo. Nós defendemos, vamos mobilizar por isso também, claro, não tem problema nenhum, mas é responsabilidade do governo fazer isso. Só que isso é para maio do ano que vem. Nós queremos algo para já. Então o governo tem que brigar agora, né? Nós temos que exigir que o governo arranje esse dinheiro, lute para arranjar esse dinheiro. A segunda coisa é o seguinte, que o Lira, não é, está respondendo, não tem que cobrar mais verba para... não tem que cobrar mais imposto para os ricos bilionários, ele não quer isso. Ao invés de aumentar as receitas, eu, Lira, quero diminuir as despesas sociais, fazendo o quê? Fazendo uma reforma administrativa que corte direitos
dos servidores públicos e que ataque brutalmente os próprios serviços públicos, né? Então, é aquela reforma administrativa do Guedes, é aquela granada que o Guedes disse que ia colocar no bolso dos servidores, não é? Que é acabar com a estabilidade do emprego dos servidores, acabar com o regime jurídico único, acabar com permitir diminuir os salários dos servidores em até 25%, não é? E permitir, por exemplo, que OS, organizações sociais, entidades privadas, possam substituir, não é, o Estado, o setor público, na prestação de serviços, que é a privatização, né? Então, é um ataque brutal. Ele quer, desta forma, reduzir os gastos, ao invés de aumentar as receitas através de cobrança de impostos dos super ricos. Ora, ele está tentando botar contra o governo, porque o governo já disse que é contra essa PEC 32. Né? O Lula disse que é contra, as lideranças do governo já disseram que é contra, mas ele quer forçar o governo, ele está num braço de ferro, não é? Para forçar o governo, para forçar esta votação. Nós temos que entrar em campo, mobilizar para defender mais reajuste de salário e, ao mesmo tempo, para dizer: Lira, retire imediatamente, arquive imediatamente a PEC 32. Então, é uma mobilização conjunta. E nós temos que chamar também servidores municipais e estaduais para participar dessa mobilização. Tá? Então, são essas duas coisas que eu queria dizer, que é muito importante a gente fazer essa grande mobilização e chamar a base para participar. Nos dedicar agora, nas próximas semanas e meses, para conversar com os nossos companheiros e companheiras de base, colegas da base da nossa categoria. Obrigado, Rafael. Desculpe ultrapassar o tempo, mas é isso. Imagina, professor, sem problema algum. Nós que agradecemos. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Alberto Rendfas. Essa edição do ponto de pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.